Neste lugar, vários profissionais foram capacitados para estarem nestes lugares. Existe um lugar especialmente selecionado para você. Vencer Singular Educacional. A educação muda você e você muda o mundo. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer. E você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou mais uma vez, graças a Deus, aqui com vocês. E nesta minha volta, na quarta-feira, eu tenho todas as razões do mundo para estar com o meu astral mais, lá em cima. Eu vou conversar com um jovem profissional, mas que tem uma capacidade fenomenal, monumental. Apesar de toda a sua juventude. Geralmente as pessoas imaginam, acreditam esses postos, né, de diretor geral, de gerente geral, de CEO, para pessoas mais velhas. E este aqui não é o caso de jeito nenhum. E a área na qual ele expõe, pratica a sua expertise é uma área muito delicada. E falando nisso, eu quero dizer que, eu já vou dizer quem ele é, tá? Não se apressem, porque eu vou já desvendar tudo. E ele vai desvendar para a gente tudo sobre o seu ofício profissional, que faz bem a tanta gente. É o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu hoje considero que tenho um relacionamento pessoal com a equipe valorosa da Policlínica Codajás. E a coisa mais interessante é que é a maior policlínica do Amazonas. E ele, o Dr. Rainer Figueiredo, ele é o diretor-geral dessa policlínica. Entenderam? Entenderam o que eu quis dizer? Mas sintam só o credenciamento deste jovem diretor-geral da Policlínica Codajás. O Dr. Rainer Figueiredo é fisioterapeuta pela Universidade Federal do Amazonas, ele é pós-graduado em fisioterapia dermatofuncional e possui experiências em fisioterapia e terapia ocupacional no Centro Ortopédico Ana Rosa e em fisioterapia hospitalar como coordenador do setor no Hospital Regional de Quari, Dr. Odair Carlos Geraldo. Ele foi professor de graduação de cursos de saúde do Uninorte de 2018 a 2020 e atualmente é professor de pós-graduação e palestrante de temas da estética e gestão em saúde pelo Brasil. O Dr. Rainer também, no momento, está como diretor-geral da maior policlínica do estado do Amazonas, a Policlínica Codajás, desde novembro de 2019, e a gestão dele, eu espero não ter prazo de validade, porque o que eu já ouvi falar bem dele não é brincadeira. Vamos ouvi-lo com muita atenção. Dr. Rainer, seja bem-vindo à Hora do H, que bom recebê-lo aqui. A Policlínica tem realmente me impressionado, me impactado positivamente, aqui com a presença de grandes profissionais que vieram aqui e generosamente conversaram comigo. Com você eu estou impressionado com a sua juventude e, logicamente, com o seu currículo de peso que lhe credencia a estar ocupando um posto tão importante. Seja bem-vindo. Isso, muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela disponibilidade em mostrar que sim, os jovens podem tudo aquilo que eles almejam, basta eles se esforçarem e acreditarem em si mesmo. Então isso aqui é um espaço para mim muito bom, onde eu possa demonstrar isso, que hoje em dia tem muitos jovens
por aí e pela vida e que, mas eu não tenho oportunidade, não tenho isso, não tenho aquilo, mas se você se esforçar e se empenhar muito, você consegue chegar onde você quer. Então, para mim, esse espaço aqui é maravilhoso e ainda mais gerir a Policlínica Codajás, onde para mim foi um dos desafios. Eu falo que a minha vida toda foi cheia de desafio. Primeiro, pela área da saúde, depois ser professor, que eu falo que ser professor hoje no Brasil tem as suas dificuldades. Para você ter uma noção, eu tinha mais de 1.000 alunos, e aí você imagina, corrigir prova de 1.000 alunos, você fazer trabalho para 1.000 alunos, corrigir questão por questão, então é muito trabalho. Então o professor fala que o professor tem que ser muito valorizado, porque a gente faz um trabalho, a gente não trabalha só lá na sala de aula, não, é fora, é em casa, é estudando, é elaborando questões, é elaborando a aula, a forma mais didática para você levar isso para os alunos. Então é tudo um desafio muito grande. E aí quando eu fui para a Policlínica Codajás, eu falei, é um desafio maior ainda, é um desafio maior ainda do que dar aula, porque você imagina, você está gerindo, nós temos mais de 500 profissionais lá, você entrevistou alguns, nós temos mais de 500 profissionais. Francamente, eu não sabia. Na Policlínica Codajás, entre médicos... Essa foi uma pergunta que eu não fiz. Né? Só 500. Entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, bioquímicos, assistentes sociais, como eu já falei, e a parte administrativa, desde a área meio, a área fim. Então, é todo um complexo onde nós temos mais de 30 especialidades lá, entre consultas e exames. E ainda tem a parte dos terceirizados, então você gerir isso. Quando eu cheguei lá, eu assumi... Não é para amador, não, né? Eu tinha 28 anos, então, olha, você vai gerir lá. Eu falei, então vamos lá. Quando você quer, você consegue. Então, quando eu cheguei lá, eu vi toda a dimensão que se tem lá, e aí nós atendemos quase 2.000 pacientes por dia. Então, aí você fazer uma conta rápida, são quase 60.000 pacientes. Uhum. Então, é uma cidade praticamente do interior. Sim. Nós temos cidades do interior do Amazonas que tem quase isso de habitantes. Então, é muita gente passando, transitando. E uma coisa que eu pego bastante é na qualidade do serviço e como você está atendendo de forma mais... tendo uma empatia. Porque eu falo, as pessoas elas estão lá, elas não estão passeando. Aquilo lá não é um shopping, elas não estão lá porque eu vou passear no Panda Codajás. Não, elas estão lá porque elas precisam de um atendimento. E a pessoa, quando ela está com alguma patologia, ela está fragilizada. Ela está fragilizada emocionalmente, ela está fragilizada com alguma coisa. Quando você fica gripado, você já fica retraído, você já Sim. fica triste. E aí você vai num local onde você não é bem atendido. Então isso é uma coisa que eu pego muito lá, porque nós temos que dar essa saúde de maior qualidade para essa população. Dr. Rainer, não resta dúvida que depois que eu conversei com alguns dos seus pares, né, que trabalham lá na Policlínica da Codajás, as respostas, os envolvimentos aqui através dos leitores e leitoras do Portal do Holanda me deixaram muito claro que vocês surfam numa onda de credibilidade, uma onda de que as pessoas aqui falam, né, que elogiam os profissionais que vieram aqui. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Essa reputação que a Policlínica tem hoje junto à população, que eu acho um fator muito importante, ela deve-se aqui principalmente à qualidade, à união e toda a capacidade dos integrantes da sua equipe. É graças a isso que hoje esse sucesso e essa reputação está cada vez mais sólida na cidade de Manaus? Com certeza. E uma coisa que nós falamos bastante, porque quando nós chegamos lá, é uma unidade, eu sempre falo. Existe a clínica especializada X, a clínica especializada Y, a clínica aquilo. E aí, mas nós temos que trabalhar como o nome está dizendo, uma unidade. É uma coisa só e nós temos que... Todos têm que conhecer o seu trabalho, porque
Às vezes é muito cômodo, eu estou aqui na minha casinha, no meu ambiente de trabalho, eu não sei o que está acontecendo lá do lado. E é isso que eu pego muito lá com eles. Nós temos que conhecer, nós temos que tratar. De certo que é uma unidade muito grande, é a maior do estado, e nós estamos com passos conseguindo isso. Como é que o senhor consegue, Dr. Rainer, se comunicar, manter uma linha de comunicação estável para todo esse universo de profissionais? Como é que o senhor faz isso? Eu vivo no meio deles. Eu vivo no meio deles. É aquela coisa, eu tenho que ter essa proximidade. A minha gestão, eu falo que não é aquela de eu ficar sentado lá em cima, só deliberando lá no seu coisas. quadrado. Não, eu vou e eu ando, eu chego, eu vou lá, converso com quem esteja lá para se fazer, vou lá com o médico, o que você está precisando, precisa de alguma coisa, vou com o técnico, vou com isso, vou com as pessoas que ficam na fila, converso, porque tem que ter esse feedback. Então é uma gestão mais aproximada. Então hoje as pessoas, eles olham e falam: nossa, eu nunca vi um diretor vir aqui e conversar com a gente da forma que vocês estão fazendo. Eu falei: não, porque... Você está lá desde 2019, né? Isso, desde 2019. Passei a pandemia toda, passei essa grande adversidade que a gente teve, e é muito isso, é essa proximidade que eu tenho com todos eles que faz com que a gente consiga ter esse sucesso, porque a gente leva e a gente cobra aquilo que a gente está fazendo, a gente delibera as ações e aí, consequentemente, a gente vai cobrar o que está sendo feito. Porque senão a gente não deixa solto, não deixa aleatório, e nem é uma coisa impositiva, de cima para baixo, a ordem, vai ter que fazer isso, não. Vamos sentar todos, vocês sabem o que está acontecendo aqui, como é que é a logística, como é que é as coisas, então vocês vão me mostrar como é que é o trabalho aqui dentro da clínica de vocês. E eu vou tentar gerir isso, tentar fazer o trabalho de vocês seja da melhor forma, fazer com que a gestão que a gente fala, essa gestão compartilhada. Porque eu falo, eu não sou aquela pessoa que a ferro e fogo vai ter que ser aquilo e engessada por causa disso, daquilo. Não, a gente tem que conversar. A gente está numa área que é estritamente bem delicada, que é a área da saúde. E lidando com situações bem delicadas também. Bem delicadas, né? Que é a área da saúde. Então a gente tem que ter um bom senso. Aí você imagina, um paciente do interior chega aqui, porque tem que passar por isso, aquilo, outro, ok, a gente sabe, existe as regras, a gente está aqui, mas para cada caso é um caso, a gente tem que olhar com um olhar mais humano, e é isso que eu faço para toda a minha equipe. Nós temos que olhar para as pessoas de uma forma humana, se colocar no lugar do outro, ser mais empático, por que está passando aquilo. Então é ouvir realmente. Então a minha direção é ouvir o que as pessoas precisam, é ouvir o que os funcionários precisam e a gente tentar gerir tudo. Muito legal, bacana. Dr. Rainer, a minha porta de entrada na clínica Codajás, no mundo profissional da clínica Codajás, como eu já disse, foi através de alguns dos seus pares, mas mais precisamente eu abordei o projeto Transexualizador, que eu fiquei muito impressionado com o trabalho que é desenvolvido nesse projeto. Agora, que outras atividades, que outros projetos o senhor gostaria de destacar, né, nessa nossa conversa, que hoje estão sendo tratados, desenvolvidos no seio da instituição? Lá nós temos uma gama de instituição, e as pessoas, eu sempre gosto minha parte de professor, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas o que é a Policlínica Codajás. O nome já está dizendo, uma policlínica, então são várias clínicas especializadas dentro de uma unidade onde vai prestar serviço para a população. Quer dizer, tudo funciona ali naquela unidade, isso, tudo acontece então ali naquele prédio. Isso, né? várias sessões. Um deles é o nosso ambulatório transexualizador, brilhantemente ministrado pela doutora Dari, pela doutora Jennifer, a qual tenho uma admiração enorme por elas. Então, temos lá o ambulatório, nós temos o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, onde nós fazemos a reabilitação dos pacientes tipo 3, físico, auditivo e visual. Então, esse paciente, ele chega lá para ser reabilitado. Então, lá nós fazemos a concessão de órtese e prótese para esse paciente. Então, esse mês passado... Pacientes que se acidentaram... Isso, mês passado nós fizemos a entrega de 200 próteses oculares
Então, pacientes que estavam há 5 anos Em esperando... um mês? Isso, nós entregamos para esses pacientes do interior e tudo mais, então próteses oculares. Isso tudo que eu estou falando é baseado no SUS, né? Quer dizer, Isso, atendimento SUS. Tudo não é isso? de graça para a população. E lá nós fazemos a concessão, a entrega das bolsas de estomias. Aqueles pacientes que eles usam aquelas bolsas de colostomia, transitório ou permanente. Então, lá na Policlínica da Jazz, nós somos a única unidade do Estado que faz essa entrega. Então, do Estado inteiro, é lá que eles recebem essas bolsas de estomia. Os ostomizados, nós temos mais de 1.200 pacientes cadastrados e que recebem mensalmente essas bolsas. Tudo de graça. Ela é uma bolsa descartável, então Isso, ela tem que ser renovada. Isso, ela é descartável, eles recebem, dependendo de cada paciente, a quantidade certa, devido à avaliação do médico e devido à avaliação da enfermeira estomoterapeuta. Você está dizendo que 1.000 pacientes mais de 1.000 pacientes recebem esse benefício mensalmente. Então, eles fazem o uso dessas bolsas. E aí, o que a gente fez? A gente renovou tudo lá e fizemos o primeiro banheiro adaptado para pacientes ostomizados da região norte. O que quer dizer isso? É um banheiro onde o vaso sanitário ele é mais elevado na direção da pia, onde esse paciente não precisa se ajoelhar para dispensar essa bolsa. Entendi. Então, ele fica na altura da pia, que é o vaso sanitário, e dispensa. Então, tem a ducha lá onde ele pode lavar, tem um espelho que ele pode fazer. Isso é uma bolsa externa, né, da pessoa? Ela externa, fica no lado externo. Isso. Da pessoa. E uma coisa que eu falei lá para as meninas, agora você imagina esse paciente andando de ônibus, passando por constrangimento, passando por qualquer outra coisa, dorme com aquilo 24 horas, ele está em casa, e aí ele chega numa unidade onde a entrega, é referência no estado e não tem um banheiro adaptado para ele. Então nós fizemos isso, nós entregamos para que desse mais comodidade e desse mais dignidade no atendimento. Sim, claro. Porque eu não imagino ter aquilo e você passar por constrangimento. Agora você imagina, se você vai dispensar, você vai ter que ficar de joelhos no chão e aí você vai dispensar a bolsa. Então nós entregamos lá, foi uma festa por eles estão super satisfeitos. Já foi entregue, o banheiro já foi entregue, já entregamos. Em pleno funcionamento agora. Isso, nós entregamos agora no início do ano, em março, e aí eles já fizeram lá, já estão usando e tudo mais. Então é uma das coisas que acontecem, que tem lá na nossa unidade e que está tudo a serviço da população. E é isso que eu falei para você, nós queremos nos nossos serviços ter esse olhar empático para as pessoas, que as pessoas consigam ter um atendimento de qualidade, que as pessoas tenham esse feedback de que, poxa, eu estou sendo ouvido. Doutor Rainer, qual é, na sua opinião, ainda, porque eu sei que existe, né, em toda instituição, o calcanhar de Aquiles? O que o senhor gostaria ainda de modificar, de aprimorar para que tudo fique ainda melhor para todos, para esses 2.000 pacientes mensais? Qual é o calcanhar de Aquiles lá da instituição? E que nós estamos melhorando, que é a estrutura. Estrutura física, a gente imagina, a Policlínica da Jazz, ela tem 37 anos. Aquele mesmo prédio? 37 anos, e aí a gente está passando por algumas melhorias, e a gente precisa otimizar o serviço. Isso a gente já tem com alguns processos para se andar. A gente entende que é uma parte muito burocrática. Então, mas nós avançamos muito com todo o empenho da toda a Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, e a gente conseguiu fazer esse avanço na estrutura. Quer dizer, as melhorias estão acontecendo? Estão acontecendo. E aí, mas você imagina, um prédio de 10.000 metros quadrados de área construída. Então, é muito grande e a gente está indo passo a passo, porque senão a gente ia tira todo mundo. Não, então, cada clínica... Vocês estão mudando o pneu com o carro andando. Isso, é basicamente isso. Então, a gente está montando, por exemplo, esse banheiro adaptado. A gente reformou o auditório inteiro e aí a gente conseguiu fazer essas melhorias para esses pacientes. Então, pontualmente, algumas clínicas nós estamos conseguindo fazer isso. Melhora um pouco aqui, um pouco ali, e a coisa vai criando... Isso, essa parte de estrutura mesmo que eu sempre falo, dá essa dignidade para o atendimento para esse paciente. Que uma das coisas que eu chegava e falava... eu preciso desse banheiro estar impecável, porque eu sou usuário do SUS
Eu sou atendido Então o senhor no cumpre esse SUS. papel também de inspeção? O senhor sai andando, Eu saio inspecionando? andando, entro no banheiro, ver se tem papel, ver se tem isso, ver se tem aquilo, e se vai assentar porque tá quebrado, tem que trocar, tem que fazer. Eu sou isso. Muito bacana isso. Porque eu sou usuário do SUS. Eu falo, como é que eu vou numa unidade de saúde e eu vou ao banheiro e é assim, entendeu? Então a minha mãe usa isso, meus pais usam isso. Sim. Então eu não quero alguém da minha família vá em algum lugar ou ele seja maltratado ou ele tem um ambiente onde ele é hostilizado ou que não atende. O atendimento na Policlínica Codajás é portas abertas? Quer dizer, como é que o paciente, a pessoa se torna um paciente? Quer dizer, alguém que recebe os benefícios médicos das equipes? A maioria dos nossos atendimentos, mais de 99%, eles são via sistema de regulação. Ele tem que passar pelo clínico geral e aí ele vai ser encaminhado via sistema de regulação. Por uma recomendação. CISREG, e aí ele é feito esse agendamento. Outras opções, por exemplo, o CER3, ele é demanda aberta, é porta aberta. Eu quero ser atendido, vou lá e sou agendado internamente e aí faço esse atendimento. Mas a maioria das especialidades é tudo via CISREG. Então, uma coisa que a gente está tendo uma demanda muito grande é no agendamento da unidade. Tem muita gente. E não precisa. Você pode ir em qualquer UBS, UPA, SPA. Muita gente vai direto para lá e não precisa. Isso, não precisa. Você pode ir em qualquer unidade de saúde, e essa unidade de saúde tem um setor de regulação e ele é inserido nessa unidade. Então, fui numa UBS e esse médico ele me encaminhou para ir no proctologista. Na própria UBS, na própria casinha, ela já é agendada na própria casinha e aí vai via CISREG para a gente. Aí esse paciente ele só é comunicado com isso. Muito importante ter os dados atualizados desse paciente, que esse é um dos fatores primordiais. Por quê? Porque o paciente troca de número, ou ele é assaltado, ou que acontece muito, e aí ele não é avisado. Aí perde o número do celular. O número do celular, porque as pessoas ligam e aí perde o número do celular, então tem que manter. Então esses dados têm que estar sempre atualizados. Sempre atualizados. Né, então isso é uma dica para as pessoas que estão aí em casa. Sempre atualizar os dados do SUS, no cartão SUS. Pode ir em qualquer unidade de saúde para você atualizar os seus dados. E aí, porque senão você acaba perdendo. E aí, para você reagendar, aí acarreta como desistência, e aí vai entrar em outra fila. Então, é toda uma burocracia. Então, você quer ser paciente da policlínica, precisa passar por um clínico geral. Porque é muito aquilo das pessoas chegam comigo, eu preciso de tal especialidade. Sim, mas quem te falou isso? Da sua cabeça? Ou um vizinho falou que você precisa? Não pode. Você precisa passar por um médico. Esse médico precisa avaliar e aí você vai ser encaminhado. Com esse encaminhamento aí a gente agenda via sistema de regulação, porque é muito isso. As pessoas elas falam muito isso, né? Vai em tal lugar, vai em tal isso. Sim, então sim. não precisa. Você precisa se automedicam, né? se automedicam. Então tem muito isso. Então não pode. Você precisa passar por um médico, precisa passar por um clínico, porque tem muito isso. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu vou falar só para o senhor. Eu vou visitar a clínica, a Policlínica Codajás. Eu não conheço e eu vou lá, porque falaram tão bem. Eu tenho colhido tantas informações impressionantes sobre a Policlínica. Muito legal. Que eu vou tomar um cafezinho. Por favor, é o meu convidado. Eu posso ir? Vamos, eu é vou? meu convidado. Deve. E aí, quando eu assumi a Policlínica, como você falou, é um local de muita história do nosso estado. Tem 37 anos de história. 37 Quem nunca ouviu falar do famoso Panda Codajás? Esse Panda Codajás é muito famoso. Das filas e tudo mais, e que hoje as filas saíram de lá da frente, agora é todo sistema de regulação, é tudo via online. Doutor Rainer, não existem filas filas na frente na fila lá na frente não. Aquilo lá acabou, né? Acabou. Hoje é tudo via CISREG, é tudo sistema de regulação. E aí a gente depende do complexo regulador. Então, muitas das vezes as pessoas, mas eu estou precisando para ontem, para isso, mas existe uma fila. A gente precisa respeitar essa fila, a gente precisa que a gente consegue. 2.000 pessoas por mês, está pensando o quê? Por dia. Por dia? Por dia. Então, nós temos 60 mil pessoas? 60 mil, é isso que eu falei, que é quase a população de um município Meu do Deus, estado. por dia, né? Isso, por dia, e aí é muito. E agora a gente...
ampliou o leque. Nós temos a parte da ortopedia, nós temos a parte da fisioterapia pós-Covid, tudo isso que o governo implementou lá, e a gente está trabalhando assim, otimizando todos os serviços possíveis. Muito bacana. Muito. E aí é o que eu falo. Eu sou do interior, estou de Quari. Inclusive, tem muita gente de Quari nos assistindo. Tem uma porção de gente lá de Quari. Porque eu mandei para um monte de gente lá de Quari. Olha, assiste que eu vou estar lá. Lá em Quari, Sério? há muitos anos, quando eu era repórter. Sério? Na TV Amazonas, da Festa da Banana. Meu Deus, olha que legal. Eu não sei se acontece ainda. Eu nunca comi tanta banana num dia só, provando tudo que era. Até pizza de banana, doutor, eu provei lá com o rural. Então, sou Bacana. lá de Quari, que eu sempre falo para as pessoas, que aí eles perguntam, como que você chegou lá, e aí é tudo dessas oportunidades que a gente faz. Quer dizer, da a vida. oportunidade tem uma coisa também, né, doutor? Ela vai bater a sua porta, Você tem que mas estar você preparado. vai atender, tem que estar preparado. Tem né? que estar preparado. Senão vai bater na porta do vizinho que está Isso, preparado e também. isso é muito Não é? importante. Sempre as pessoas me perguntam, como que você saiu do interior do estado, lá de Quari, de escola pública, tudo mais, a minha família normal, carente, né? E aí a gente conseguiu fazer tudo isso. Mas você estudou, né, doutor? Não parou de estudar. Isso. O estudo A educação. modifica para melhor a vida de todos nós. A educação. Eu sempre falo para as pessoas, você quer fazer diferente? Estuda, se aperfeiçoa. É isso mesmo. Tenta você, porque o estudo ele abre os horizontes. Lá vai o professor falando disso. Pronto, né? olha o professor aí. O estudo ele abre os horizontes das pessoas. Você consegue conversar mais, você consegue se fluir mais, você consegue entender, e o estudo é ainda mais o seu autoconhecimento, da sua autocapacidade, de como você vai se portar, como você vai vir as adversidades, os desafios. Então você tem que se autoconhecer. Então é muito. Então, dando um alô, um oi, um beijo pro pessoal lá de Quari que tá nos Então ouvindo. aproveito também para dar um abraço e um tchau. Todo mundo aí de Quari. Muito legal. Um beijo Doutor pro pessoal Rainer, de lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Que bacana, e parabéns pelo seu trabalho e também pelo trabalho de toda a sua equipe lá na Policlínica Codajás aqui em Manaus. Um trabalho exemplar, um trabalho meritório, um trabalho que dá orgulho, né, principalmente para o mundo da medicina aqui no estado do Amazonas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, por hoje é só. Mas se Deus permitir, amanhã eu estarei de volta. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.